Bom, é, a gente vai ver o capítulo um e 2, mas eu fiz aí alguns apontamentos para a gente estar conversando depois, né? Então, a gente vai ver um pouco aí da questão, né? Três questionamentos aí, né? Primeiro, no sentido da gente estar filosofando, reencarnação ou repetição, né? Aí a gente tem aí o ciclo encíclico, como a gente já aprendeu, né? Segundo assunto aí que eu gostaria de estar aí colocando aí, né, como apontamento, segundo questionamento aí, o que é de fato o espírito, né? Então, cada um tem o seu, mas três pontinhos, né? Vamos aprofundar nisso daí. E o terceiro questionamento, né? Batismo da lei ou da graça, né? Água física no Jordão, né? Sendo batizado por João, ou água metafísica. Bom, o batismo da lei ou o batismo da graça, né? Água física ou metafísica. Lá em Atos capítulo 19, a gente vai ver nos 7 primeiros versos Paulo encontrando-se com uns 12 homens, né? Isso na cidade de Éfeso, encontrando-se com 12 homens aproximadamente, que haviam sido batizados com o batismo de João, mas ainda não tinham recebido o Espírito. Então Paulo ensina, né, sobre Jesus. E enquanto Paulo ensinava sobre Jesus Cristo, foram batizados e receberam o Espírito Santo, né? Então, aqui a gente vê, tudo bem que já tinham mergulhado, né? Já tinham experimentado o batismo de João, mas houve a necessidade de um outro batismo, né? Então, se a gente entende até hoje que tem que ser batizado nas águas, então precisa de dois batismos pelo menos. Porque apenas o batismo nas águas de João parece que não adiantou muito, não, né? Segundo essa passagem. Então, o batismo na água física, né? É representado aí pela lei. E o batismo no qual a gente é submetido é quando a gente coloca o próprio ego na cruz, né? E, e vive a vida de Cristo. Como disse Paulo, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, né? Então o eu foi crucificado para dar lugar a Cristo. Essa é a proposta do batismo da graça, né? Agora a gente vai ver um outro assunto aqui, né? Por que reencarnação ou repetição, né? Por que o ciclo encíclico? Eu fiz aqui um apontamento comparando, né? O contexto de José filho de Jacó, né? Então, quando José é governador no Egito, ele é responsável pela salvação de Israel no contexto de família, né? Ou seja, os seus próprios familiares. Então, coloquei aí como micro salvação. Depois veio Moisés com o mesmo propósito de José, né? Salvar Israel, só que agora já não mais família apenas, e sim nação, né? Então, uma macro salvação aí. E depois veio Jesus para salvar a humanidade, todos que creem e recebem, né? Então eu até coloquei, destaquei aí, né, a questão da Cabala, né? Porque Cabala significa receber, né? Então a gente vê três personagens que viveram em períodos distintos, né? Mas se for ver, desempenharam aí
a mesma missão, né? Ah, no sentido de trazer salvação. Salvação no contexto familiar, salvação no contexto de nação e salvação no contexto global aí, né? Para todos aqueles que creem e recebem. Aí fica a questão, né? Porque tem até um entendimento, isso aí uma ocasião eu estava conversando com uma pessoa, né, que passou pelo espiritismo, não era espírita, né, frequentou o espiritismo por um determinado período, né, mas hoje não está mais assim acompanhando, e essa pessoa comentou, né, que Jesus Cristo teria tido, assim, teria vivido, né, em épocas diferentes, né, na pessoa de determinados personagens bíblicos antes de ele ter sido Jesus propriamente dito. Mas, enfim, a Samantha depois ela vai comentar sobre isso, né? Porque ela desde sempre acompanha, então ela pode falar com mais propriedade. Eu só quis destacar isso justamente por eu ter ouvido esse tipo de comentário. Eu falei, bom, a gente vai ter que investigar isso, né? Enfim, eu enxergo aqui, né, um contexto de repetição, né, um ciclo encíclico, onde num momento existe a necessidade da salvação da principal família, né, a família escolhida pelo Criador, né, e depois a salvação da nação e depois a salvação da humanidade toda, né. A gente vê aí um contexto assim que vai sendo expandido, vamos dizer, né? O alcance. Ah, aí temos também o seguinte: João Batista vem no espírito de Elias, né? Aí fica aquela questão, né? João Batista, ele é um tipo de Elias ou ele é o próprio Elias que reencarnou, vamos dizer assim, né? Ah, E Jesus Cristo, num certo sentido, também vem no espírito de Moisés, né, representando a lei, né, e o próprio Jesus ele faz questão de enfatizar, né, não vim revogar a lei, mas cumprir, né. Então, João representando os profetas, representando Elias, que é o principal dos profetas, e Jesus representando Moisés, que era o mais respeitado pelo povo judeu, vamos dizer assim, né? E agora, né, a gente está aí na expectativa de conhecer, né, o falso João Batista, né, aquele que virá preparar o caminho do Messias dos judeus, e também o próprio Messias dos judeus, né? O falso Cristo, também no espírito de Moisés aí, né? A lei encarnada, isso. O que de fato é o espírito? Cada um tem o seu próprio espírito, pendrive, né? Mas de tempos em tempos a missão se repete, né? E determinadas pessoas são escolhidas, né, para cumprirem essa missão, né, essa mesma missão num contexto diferente, né, assim, numa intensidade diferente, vamos dizer assim, né. Então a gente tem aí José, Moisés e Jesus realizando a mesma missão em tempos distintos, né? Então, após ter vencido o crivo, terceiro e poder, nosso Supremo Mestre chama seus primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João, pescadores, né? E
Foram todos para Cafarnaum, e lá Jesus entrou pela primeira vez na sinagoga para ensinar. E aí, né, adicionando pimenta, que ficou interessante essa conversa, de acordo com a tradição, Jesus só poderia fazer isso se fosse casado. Filho, o Ô, pessoal tá Samantha, aí. O pessoal tá aí. fala. Teve uma hora aí que você falou, é porque eu não peguei. Uma hora que você falou que teve alguma coisa que aconteceu, mas que só poderia acontecer com Jesus se ele fosse casado. Foi o quê? Tá, só um momento. Antes, Ah, antes da gente tocar nesse assunto, eu queria sim. pedir, por favor, para Samantha contribuir com a gente Sim. dentro daquilo que eu falei, que eu ouvi, né, de uma pessoa que apenas fez passagem aí pelo Espiritismo e de repente deve ter Uhum. feito algumas confusões aí, vamos dizer assim, né? Então, É. Samantha, eu gostaria que você compartilhasse um pouco com a gente, né? Uhum. Por favor. Você falou que essa pessoa te disse que Jesus reencarnou algumas vezes, veio Sim. como outras pessoas. Isso. Assim, Altair, eu frequento o espiritismo desde a minha adolescência, e estudo Uhum. desde a minha adolescência, tem mais de 20 anos, e realmente eu nunca ouvi falar isso. Certo. Para nós, assim, eu sempre frequentei, e frequento até hoje a linha kardecista, não sei que linha que ele frequentava, não sei, Uhum. mas o Jesus, ele veio uma vez, Sim. e ele é único nessa orbe desse espírito, dessa envergadura dele, ele é único aqui nessa orbe, e Uhum. inclusive o processo de encarne dele foi cuidadosamente, minuciosamente preparado. O Sim. espírito dele precisou passar por um processo muito grande, que durou um milênio, Uhum. porque é muita luz dentro da matéria, entendeu? Sim. Então, o Sim. espírito dele precisou ser preparado, porque senão a matéria não aguentaria o Uhum. espírito de tamanho e envergadura dele, Sim. entendeu? Sim. No momento da concepção dele, foi liberada uma energia gigante, que foi sentida, assim, por outras civilizações, assim, se expandiu pelo universo, pra vocês Sim. terem noção do tamanho da envergadura do espírito dele. E realmente nunca ouvi falar que ele encarnou nessa ordem aqui, tá? Uhum. Não sei se há milhares, milhões de anos em outro lugar, não sei, Sim. nunca entrei nessa questão, não sei, Uhum. mas nessa orbe, não, ele veio uma vez e como eu disse, foi minuciosamente preparado, tudo muito, com muito cuidado, enviado profetas para preparação da sua vinda, como todos nós aqui estudamos. Não Uhum. foge daquilo que a gente sabe. Não foge, é aquilo que a gente sabe mesmo, não tem diferença, só com palavras diferentes e coisas diferentes mesmo. Legal. Mas não tem diferença nenhuma. Essa história de que Jesus veio várias vezes aqui na Terra não confere por espiritismo, não. Certo. Eu falo porque é complicado ficar levando certas coisas que não é verdade, entendeu? Eu posso falar porque faz mais de 20 anos que eu estudo Sim. isso e isso não confere. E às vezes pode até criar uma visão errada, né, das pessoas quanto ao espiritismo. E não é assim que a gente crê. A gente acredita do jeito que tem estudado aqui mesmo, Altair. Não tem diferença quanto à vinda de Jesus Cristo, não. E Ô, assim, Samanta, é interessante, ô Sheila, só um Oi. minutinho, só deixa eu fazer uma consideração dentro disso que a Samantha falou, e aí eu queria que você também contribuísse. é uma Mas pergunta é depois que eu fazer. interessante isso que a Samantha falou, porque realmente eu achei bem estranha essa história, né, de Jesus ter nascido, vamos dizer assim, né, mais de uma vez em contextos diferentes, né, através aí, né, vamos dizer, de personagens diferentes, coisa e tal, mas é interessante que dentro da concepção, né, do espiritismo que a Samantha está compartilhando aí, e eu acho que isso daí complementa, né, o entendimento que a gente já tem, por exemplo, no seguinte sentido.
A Samantha está compartilhando, né? O porquê de. Vamos pôr assim, né? Em outras palavras, o porquê de ele É, só Renato? ter vindo, o porquê dele só ter vindo Hã? no, no quarto dia, né? O porquê dele só ter vindo no quarto dia, né? Quarto milênio. Só um momento. Cadê? O porquê dele ter vindo só no quarto dia, né? No quarto milênio. Então a gente tem aquele entendimento, como a gente aprendeu, né? Que o cordeiro foi imolado no quarto dia e tal. Mas assim, a gente tá pensando nisso em relação à morte, né? E a contribuição que a Samantha está dando é em relação ao nascimento, né? Que era necessário uma preparação para que ele pudesse estar aqui, né? Nesse contexto de matéria, né? Legal, achei muito interessante essa contribuição da Samantha aí. Fala, Sheila. Eu quero fazer uma pergunta, Samantha. Quem é Jesus para o espiritismo é Deus? Quem é Jesus para o espiritismo? É o Criador? Quem ele é? É o fruto vindo do Criador, né? Ele é o espírito mais evoluído e mais próximo de Deus. Ele é a vinda de Jesus, é um pedaço dele, né? É a mesma coisa, Sheila. Ele é um... Porque, assim, nós estamos encaminhando para a evolução. Isso. Ele é um espírito totalmente evoluído. E ele chegou nessa base, não sei como, assim, ele foi... Não sei, porque, assim, Sheila, a criação da nossa Terra é de 7 anos que a gente tem essa noção, de milênios. Mas, assim, a gente sabe que não é só aqui, né? Que não se resume a essa orbe. Jesus, para o Espiritismo, ele é o maior espírito dessa orbe. Ele é o espírito mais evoluído, que emana amor, a vibração dele é muito alta e ele é tipo um governador. É essa palavra mesmo que se usa no meio do espírito. Ele é o governador da Terra. Então, é como se fosse um espírito que comanda, que guia, o guiador da gente. Tanto que teve aquela coisa lá, data limite, do Chico Xavier, da reunião e tal. Ele é um governador, ele é um espírito vindo de Deus, um espírito extremamente evoluído, mandado pelo Criador para mostrar o caminho para a gente seguir com a nossa evolução. Eu não acredito que fuja muito do que vocês falam, porque eu estou estudando agora as duas vertentes, e é o que me falaram quando eu comecei, que eu ia deixar o espiritismo, e para mim é uma coisa que une a outra, de uma forma que elas se completam. A filosofia X e o espiritismo, eles se completam de tamanha forma que eu entendo, sabe? Que nem vocês, assim, não sei se todos, não veem a reencarnação como uma possibilidade. Para mim, a reencarnação, na minha concepção, eu não acredito na reencarnação. Eu sei que ela existe. E isso é uma coisa que eu tenho muito forte dentro de mim, porque ela me traz respostas que nada me traz. Mas aí, eu pensando nisso, eu pensei muito nisso esses tempos. E aí eu pensei assim, o crivo é 7.000 anos, certo? Sim. Isso. Esse crivo aqui é 7.000 anos. Perfeito. Eu penso na reencarnação, assim, nós crivando nesse momento, e dentro desses 7.000 anos, tendo as reencarnações. O que acontece agora? Agora acabou. Porque agora, o que para vocês é reino, que a gente aqui chama de reino, para os espíritas é a terra da regeneração. Isso. Que é a mesma coisa, é a regeneração. Então, agora acabou, agora não vai ter mais essa possibilidade de você reencarnar aqui. Aí, por isso que a visão do Akel me completa nesse sentido. Porque, e agora? Porque agora acabou as chances aqui. Aqui a Terra tem que evoluir. E quem não acompanhar essa evolução, aí é onde me completa as ideias do Akel, você entendeu? Uhum. Então, eu não vejo contradição. Eu não consegui ver ainda. Maravilha. Estou tentando buscar. Ô, Samantha. Samantha, acredito que tu estuda assim como eu o kardecismo, né? Sim, é o kardecismo. Tu conhece o Haroldo Dutra Dias? Não, esse eu não conheço. Sério? Não Sério? conheço. Não conheço.
é um dos maiores expoentes do meio espírita kardecista aqui do Brasil e dos Eu não Estados conheço. Unidos, né? Depois do Ele Divaldo é Franco, né? americano. Então, Não, porque ele é hoje brasileiro. Ele é brasileiro. Ele é Porque brasileiro. hoje eu acompanho muito o Divaldo, acompanhei muito de perto o Chico, estudei muito o Chico, o Divaldo, a Zíbia, mas a Zíbia, tive uns problemas com a Zíbia, porque diz a lenda que ela até perdeu o dom dela por conta de certas coisas, né? Que ela ganhou muito dinheiro com isso. A Zíbia Gaspareto, né? A Zíbia Gaspareto, né? Sim. Pronto. Essa turma toda eu conheço. Chico Xavier é o clássico, né? Chico Xavier é referencial, né? Chico Xavier. Aí. Para todos, não só para os espíritas, né, Rafael? Todo mundo olha para ele com bons olhos, né? Mas pro espiritismo no aspecto doutrinal, né? Tô falando no aspecto doutrinal, né? Uhum. Ele, o Divaldo Franco, aí esqueci o outro lá que escreveu O Futuro das Religiões, que até ele fala que o espiritismo ele não vai ser a religião do futuro, ele vai ser o futuro das religiões. O futuro das religiões. É Humberto alguma coisa, esqueci o nome dele. Aí sim, aí tem uma parte de gente, beleza. O Haroldo Dias, ele é essa nova geração. Ele é um dos maiores. Ele leu tudo dessa turma, eu acompanho muito ele, porque ele explica mastigado muitos conceitos da doutrina espírita. Ele é muito apegado ao Divaldo Franco. Pronto. Tudo que tu tá falando aí, fora as vezes que eu fui pro centro espírita, que eu conversei com os espíritas, que perto da minha casa tem um centro espírita. Aí, fora isso, e também fora com o Pentateuco, né, os 5 livros do Kardec, que eu sempre consulto, com o Haroldo Dias eu peguei muita coisa. Isso que tu tá falando é muito bom, porque é a visão que eu tenho. Por exemplo, o Apocalipse, os autores espíritas chamam de transição planetária. O crivo, eles dizem que é a questão das provas, né, dos mundos. Prova e expiação. Prova e expiação. Isso, que tem os mundos que são menos evoluídos, né, os mundos de prisão, né, os mundos de prisão. Aí tem os mundos, os planetas, para deixar bem claro, planetas. Planetas mesmo. Que são os planetas onde estão em provas e expiações, da qual a Terra faz parte de um desses. A Terra é um mundo de provas e expiações, e tem os mundos mais evoluídos, os mundos de regeneração. E os felizes ainda depois. Isso. Aí, além dos planetas, existem as cidades astrais, né? O próprio livro / filme Nosso Lar coloca essa questão. E quando fala de Jesus, é interessante que a visão espírita como disse o professor Akel, né? É bem próximo da visão hindu, né? Diferente da visão gnóstica, a visão gnóstica coloca os governadores dos mundos, a quais eles chamam de criadores ou demiurgos, né, os demiurgos, na visão gnóstica coloca como se fossem antagonistas. Os demiurgos fossem inimigos do Criador, do incriado, de Deus, né? Já no espiritismo kardecista, coloca como uma parceria. Existe o Criador, o inalcançável, que a gente conhece, a gente sabe muito bem, a própria Cabala coloca ele por esse nome, que é o infinito. O nome de Deus na Cabala é o infinito, o Ensof, né? O Ensof. Aí ele, desde o mundo ter sido criado, vários espíritos estão em constante evolução. E esses espíritos que evoluem mais acabam sendo colocados em patentes espirituais mais altas. Aí até o Haroldo Dias fala que Jesus, baseado em Chico Xavier, né? Jesus, para ser quem ele é hoje, ele teve que passar por infinitas reencarnações. Mas é por isso que eu falei. Por isso que eu falei para o Altair, Rafael, que em outros mundos, longe daqui, em uma realidade de 50 milhões de anos, ele já veio como governador. Isso. Ele adquiriu a patente milênios atrás. Mas hoje ele é o governador da Terra. E cada planeta tem o seu Cristo. Cada planeta tem o seu Cristo. E o Cristo de cada planeta, ele faz uma espécie de STC, né? Ou STE, Supremo Tribunal Espiritual. Os ministros de Jesus. Aí o Espiritismo coloca que Buda, que Sócrates,
que Platão e essas personalidades mais importantes, num certo nível espiritual, são os ministros de Jesus, que vêm à Terra assumir uma responsabilidade em nome de Jesus. Mas Jesus teve que vir à Terra Jesus, exatamente. padrão para os terrenos. E cada planeta, ou orbe, como é chamado, né? Cada planeta, ele tem que cumprir o seu processo para poder alcançar uma patente espiritual ou superior ou inferior, né? Aí o Haroldo Dias até fala, Jesus ele alcançou um padrão, uma patente espiritual tão elevada, uma evolução tão elevada, que ver ele é como se fosse ver Deus. Só que ele coloca, e alguns outros espíritos também colocam, que Jesus não é Deus. Jesus ele adquiriu um nível espiritual como se fosse de uma divindade. Mas ele em si não é o Criador. Ele adquiriu a divindade. Como, assim, nós caminhamos para isso. Mas daqui a milhões e milhões de anos, não se sabe bem se alguns de nós talvez nem cheguemos a isso. Mas é que a gente tem a mania, ô Rafael, de olhar tudo muito só para a Terra. Você entendeu? Se você afastar um pouco a visão e levar em conta um universo, tem toda uma possibilidade, é toda uma gerência de espíritos trabalhando, entendeu? Na nossa orbe, na nossa galáxia, e aí vai. Você entendeu? Jesus, ele é o maior para nós. Uma amiga minha até coloca nesse ponto, eu conversando com ela, que ela veio me perguntar sobre Israel. Aí ela falou assim, rapaz, hoje eu ainda tenho respeito à Bíblia. Foi o que eu perguntei sobre a Bíblia e tal. Falei com outras coisas com ela. Aí ela falou, tenho respeito pela Bíblia, mas a Bíblia não foi feita para falar a verdade relativa ao universo. Ela foi feita para falar a verdade relativa ao nosso plano terreno. Aqui, exatamente. A gente ainda não tem entendimento. Porque as pessoas ainda não têm entendimento para isso, entendeu? Agora, talvez, a gente esteja evoluindo, mas você tem que afastar um pouco o olhar, eu acho que fica tudo muito mais claro. Gente, Tá mudo, viu, Sheila? reforçando ainda mais aí a fala da Samantha, além da gente focar muito na Terra, a gente foca muito nessa criação apenas, achando que é a única, né? Então, a gente, assim, eu penso que a gente, dentro de tudo isso que está sendo compartilhado, a gente pode, por exemplo, filosofando aí, né, fazer a seguinte leitura, que no contexto que a gente vive, né, nessa proposta de 7.000 anos de crivo, em relação aqui ao planeta Terra, nosso Deus é Jesus Cristo. Fato. Certo? Ô Sheila, você tá com o microfone desligado aí, Sheila. É verdade, viu, Sheila? Tá muda. Eu tô aqui falando que você, tudo que eu ia falar agora que você falou. E lembra aquela aula do Acre do pós-mundo? Terminou o reino, nós vamos ser co-criadores, vamos ser criadores com Cristo. Sim. E aí, gente, é isso que você falou agora, Altair. Aqui na Terra, Jesus é Deus. Sim. Mas vamos pensar, e se a gente já veio desse processo? De outros mundos que passaram a mesma coisa. Sim. E Cristo foi gente, eu tô pondo pimenta aqui, se eu puser o que eu tô falando. Se eu puser aqui o que eu tô pensando, acho que vão falar que é heresia, mas é melhor ficar Não, aqui. Sheila, de novo você com essa história de heresia. Vem cá. Eu vou falar. Sheila tá aí. Deixa eu falar uma coisa. Heresia, certo? Heresia. Vamos jogar uma bomba atômica em cima Por favor. Você tá rindo de mim. Eu quero essa bomba jogada. Tá aparecendo igreja católica. Olha, a palavra heresia, né? É uma palavra em português que é agregalhada, né? Uhum. Porque Agregalhada, essa que palavra palavra heresia é o meu neologismo, né? Que é toda palavra que é derivada do grego, eu digo que é agregalhada, né? Agregalhada. Aí, beleza. Aí é o meu neologismo. Aí, beleza. Porque essa palavra heresia, ela é derivada da palavra raireses, do grego. Raireses. Raireses
essa palavra ao pé da letra, traduzindo do grego, significa divisão. Divisão. Ah, então não estou fazendo. Sabe o que é fazer Peraí, heresia? Sabe o peraí, que é que tem mais pregar coisa. heresia? Sabe o que é pregar heresia? Hum, Pregar heresia é fazer divisão. É todo o ensino que causa divisão. sim. Eu não quero causar divisão, mas posso causar. De acordo com aquilo Mas que a não gente vai fala. causar porque o povo aqui é evoluído. Fala, mulher. Então, beleza. Ó, eu acho importante ressaltar o seguinte também. Que dentro do contexto sistêmico, vamos dizer assim, heresia é tudo aquilo que foge do contexto doutrinário no qual a gente está inserido, vamos dizer assim. Então, se a gente não está inserido em contexto doutrinário nenhum, então a gente é herege, por assim dizer. Agora, para complementar isso aí Então que eu o preciso Sheila concluir. falou, Então eu preciso concluir. Vai lá, Sheila, conclui aí. Imagina a Heresia da Samanta, heresia. vou dar exemplo, não me ouçam. O Tarso está rindo de mim. Imagina a Samanta, final do reino, vou falar de Samanta ou a Sheila, não importa. Final do reino. Aí pós-mundo. Aí a Samanta vai fundar o mundo. Fundou. Aí a Samanta, o espírito dela vai ser Cristo no outro mundo. Vocês entendem o que eu tô falando? Não, tá perfeito, isso é coerente. Pronto. Gente, eu Acabou. preciso compartilhar uma coisa E a agora. Samanta vai ser num, a Sheila vai ser no outro, o Altair, o Rafael e o restante vai ser Gente, eu em outro. preciso falar. Vai, eu Lívia. vou te falar uma coisa. Ó, só vou falar uma coisinha Ô, Lívia, pequena. por Eu favor, preciso deixa evoluir. Gente, por favor, eu preciso evoluir muito, então, porque pra mim isso é uma baita de uma viagem na maionese, mas tudo bem. Gente, agora eu quero falar. Ai, meu coração tá aberto. Eu falei isso hoje de manhã. Eu comentei isso hoje de manhã, que nós seremos deuses e vamos criar o nosso próprio mundo. E ainda fui mais além, como disse Sheila. Eu fui mais além. Falei que a gente vai criar o nosso mundo e nós vamos criar o nosso povo. Sim, Esse vai ser a nossa eternidade. sim. Não sei, eu fui... Meu Deus, como diz o Akel. Pessoal, Só que Samanta, assim, não é uma coisa automática. Tipo assim, a gente morreu, ainda tem todo o processo de regeneração, é processo de milênios. É que a gente tem que pensar na coisa como eternidade, gente. uhum. Isso aqui é muito pequeno. A gente tem que pensar como É verdade. eternidade. Sim, Como eternidade. Verdade. Você vai evoluindo. Uma hora você vai. Mas a boa notícia disso tudo. Diferença. essas últimas aulas do Arthur, que ele Gente. falou sobre a eternidade, eu fiquei pensando nisso. Eu falei assim, não, peraí. Então a gente pode criar o nosso próprio mundo, nós seremos deuses, nós já estaremos preparados para isso. Vamos criar o nosso próprio mundo com nossa própria criatura e criar nossas criaturas. E ó, gente, é o seguinte. Gente, olha, eu vou te falar uma coisa. Depois Sheila falou, eu não entendi. Depois Agora eu vou ficar calada. depois que Lilian falou, aí não é nada de viagem na maionese, não. Faz todo sentido E mesmo. ó, detalhe. Todo sentido. Verdade. Em relação a gente ter, né, desempenhar esse papel na eternidade, coisa e tal, que se a gente não aprofundar, acaba ficando meio sem sentido, né? O que tá sendo mencionado lá em primeira carta de João, no capítulo 3, versos 1 e 2, né? O contexto que a gente vive, ainda não somos plenos. Mas quando formos plenos, seremos como ele. E o veremos como ele é. Ou seja, vai ser a mesma essência. Sim. A Bíblia deixa claro isso, mas enfim, a gente olha e passa despercebido. Sim. Perfeito. Gente, tá falando vocês estão assim, preparados para mudar de assunto ou quer ficar nesse mais um pouco? Não, eu só Peraí. quero falar uma coisa. Não, deixa eu falar uma coisa. Fala, Sheila. Ó, nós estamos evoluindo coisas aqui
que a maioria das pessoas só vão saber no reino e depois. Sim. A responsabilidade nossa é grande, a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu tenho até medo dessas conversas, medo no sentido, não medo, mas eu gosto. Mas eu não sei nem falar em palavras. Acho que vocês entenderam. É verdade, é demais mesmo. Gente, eu só sei que eu tô muito feliz porque eu não sou louca sozinha. É gostosa essa sensação, né, Lília? É gostoso. É muito bom. Vem cá, eu acho que Isaac, o professor tá aí. Maionese só. Só Agora tem viajante na professor maionese. tá aí. Interligado, gente, porque eu falei isso hoje. Se vocês quiserem, eu tenho prova disso. É o mesmo espírito, Lília, é o mesmo espírito. Isso. Pessoal. Professor tá aí. Ô, professor, por favor, eu acho que Isaac quer usar a palavra. Era o que eu ia falar. Era o que eu ia Por falar. favor, Isaac. Isaac, meu amor. Isaac? Isaac. Isaac já foi pro mundo Tá dele. saindo? Pronto. Fala, Ô, Isaac. Bruno. Oi? Ô, Bruno. Tá me Peraí que o Bruno ouvindo? quer falar. Ô, gente. Deixa o Isaac agora. Tô tentando já faz tempo. Oi. O Bruno falou, Oi, go away. O que fala. quer dizer mesmo? Fala, Isaac. Avante! Ah, não, só queria falar que eu sempre pensei nessas coisas, assim. Eu sempre fui bem mais além, sabe? Então acho que eu não sou louco sozinho. É bom saber disso, sabe? É verdade. O que o Bruno quis dizer com go away, hein? Avante! Avante! Avante o quê, Bruninho? Fala aí um pouco, você tá quieto hoje. É mesmo, tô com saudade de Bruno. Bruno, Fala aí, Bruno. cadê ele? O ursão, não é hora de hibernar. Por favor, Cadê o meu panda preferido? Cadê ele? Gente, boa noite. Meu aplicativo não tá me ajudando muito hoje, ele tá extremamente travado, por isso que eu não tô falando muito. Vixe. Mas enfim. Bem-vindo. Mas enfim, a questão que essa na frase que eu coloquei Dá vontade de chorar. o avante, Chora, o minha avante, filha, chora. o avante, o go away significa dizer que a gente vai continuar seguindo eternamente. Chora. Go away. Go away. Só isso. Só isso, Bruno? Era só isso. Aí. Só isso. Eu quero estar com Só você, isso meu porque Bruno. Tudo nessa realidade. A gente superestima demais essa vida na matéria. A gente que eu falo. Sim, mas sabe o que acontece? Contexto geral, né? A gente É tem que verdade. abrir a De um visão. contexto, né? Para quem veio de um contexto, né, de sistema e coisa e tal, a gente vê que tem todo um pano de fundo para impedir a gente de ter acesso a tudo isso. Eu te digo mais, Mas, ó, pai. Samantha. Eu te digo mais. Né? Oi. Samantha. Mas a gente é ensinado a ser muito limitado, sabe? A própria religião ela faz isso com a gente. Mas eu te digo uma coisa. Infelizmente- É o Isaac que tá falando? A religião É o fala da Isaac gente que tá ir pro Isso. céu. A religião fala da gente ir pro céu, mas quando é na prática, incentiva mais a gente a ficar aqui na Terra, ou então só fica incentivando relativo às demandas, né? As demandas, o que a gente tem que fazer para ir para lá, mas não fala da promessa. Sim. Olha, tem um texto, em Hebreus capítulo 11, Paulo está falando dos heróis da fé, né? Dos heróis da fé. Aí fala de Moisés dizendo o seguinte, que Moisés, pela fé, ele viu aquilo que era invisível. E Moisés, pela fé, ele contemplou o galardão. Olha o que o texto diz. Moisés, pela fé, ele contemplou o galardão. O que é o galardão? O que é o galardão? A terra prometida. Aí a gente fala, eu quero ir pro céu. Até a gente canta, céu, lindo céu, lindo céu. Não precisa cantar inteiro, não.
Mas só que a gente não sabe nada da Pega o violão aí, Altair, pega o violão. A gente não sabe nada da matéria. Eu digo mais. A gente só sabe o que fazer para ir para a matéria, para ir para o reino. A gente não sabe dos benefícios. Mas olha o Velho Testamento, Deus lá com Israel, na metáfora, né? Deus lá com Israel. Eu vou levar para vocês para a terra onde mana leite e mel. Leite e mel. O que é que ele está querendo dizer? É terra de maravilhas, é terra de abundância, é terra de delícias, é terra de prazeres. Pergunta, cadê o leite? Cadê o mel? Que não é leite e mel. Não é leite e mel, ali é metáfora, para prazer. Leite e mel eram as iguarias daquele tempo. Se fosse o dia de hoje, ele ia dizer: eu vou levar vocês para a terra onde tem macarronada infinitamente. Ou pizza infinitamente. Agora sorvete infinitamente. Terra de Gente, pizza. agora eu vou falar uma coisa aqui. Eu vou falar uma coisa. Ainda ontem. Olha. Ai, sim, é Bahia. Ó. Deixa eu falar uma coisa, gente. Ainda ontem, foi ontem que o professor Acker falou como eu queria revelar mais coisas para vocês, mas não dá, não rola. Não dá. Você viu, Sheila? A hora que ele falou isso, eu falei, revela, pelo amor de Deus! Mas, gente, deixa eu falar um negócio. A gente está fazendo isso aqui hoje, a gente está contemplando isso pela fé. Isso. Chora, Lilian, chora, Lilian. Chora, Lilian, vamos chorar. Nós vamos estar no mesmo planeta? Será que nós vamos estar no mesmo planeta? Vamos fundar no mesmo planeta? Eu já estou imaginando o meu mundo, gente. Eu já estou imaginando as minhas criaturas. Gente, fazer Vai ter só um mar de café. Rosa e arco-íris. Gente, agora assim, ó, voltando para a realidade desse planeta. O sistema que o Isaac falou que nós vamos continuar a acreditar dessa forma, né, que sempre foi muito limitado pelo sistema. Sim. Mas olha Matrix, como é interessante para o sistema isso. Porque a partir do momento que você se dá conta da eternidade, você para de supervalorizar a sua existência aqui nessa matéria. Você para de ver que é só isso aqui que existe. Porque as pessoas falam de fé, fé, mas quando você se depara com o perigo de morrer, meu bem, a fé foi pro escambau. Tá aí o coronavírus para provar isso, que ninguém teve fé por nenhum. Então, a partir do momento que você perde esse medo de encarar a sua eternidade, de se despir dessa matéria, eles não têm mais poder de controle sobre a gente. Por que eles vão enganar a gente? Se a gente não tem medo de morrer, a gente não tem medo da eternidade, com o que eles vão controlar? E Samantha, sabe o que eles mais fazem? Cada vez mais, eu gosto de usar essa palavra de Matrix, né, por causa do filme mesmo. Cada vez mais eles tentam enredar a gente nesses sistemas pra gente não se dar conta disso, sabe? A gente fica tão limitado aqui. E é algo terrível, né? Pessoal, posso falar um pouquinho também? Fala, Gabi! Fala. Eu tô aqui em êxtase. Porque realmente eram coisas que eu sempre pensei, achava que realmente eu era louca, inclusive desde pequena, né? E assim, se você for ver sobre a NASA, né, se você for ver sobre, enfim, essa ciência aí que tá aí hoje, elas não mostram pra gente toda a realidade, né? A gente sabe que alguns artigos científicos... Quase nada, né? Alguns artigos científicos falam, né, de vidas em outros planetas, que já houve vidas e que tem planetas propícios a ter vidas no futuro, né? Mas que, na verdade, isso realmente aconteceu. Muitos já criaram muitas coisas, vamos criar muito mais coisas ainda, e assim, e é tudo muito obscuro pra gente, né, em relação ao que a NASA mostra pra gente em relação aos planetas, né? Assim, porque na verdade tem a ver com o sistema, né? Tem a ver com o sistema de esconder da gente, né? Sim. E assim, Gabi, hoje eu falando sobre isso, eu falei, gente, o Arthur fala que a gente não pode pensar que a gente é desse tamanhozinho no universo enorme. A gente vai ser Deus, cara, o universo é infinito, vai ter
mil possibilidades da gente criar planetas, mundos, entendeu? Então, assim, é muito mais além do nosso conhecimento e do conhecimento da ciência. E sim. E assim, a gente tem que lembrar. A gente tem que aproveitar esse momento nosso aqui como carne, como seres humanos, porque também, como eu disse, depois a gente vai sentir falta, né, por um tempo de viver isso daqui. Sim. Então, enquanto a gente estiver aqui, mesmo no crivo, mesmo nas dificuldades, a gente tem que aproveitar cada segundinho. Sim. E assim, como a gente fala, quando a gente faz um texto científico, por exemplo, a gente tem o autor e os coautores, né? Eu acredito muito nisso na espiritualidade também. Existe o criador e existem os co-criadores. Então, a gente é co-criador de Deus no sentido de criar tudo aqui e criar tudo no futuro também. Eu penso assim. Só que, claro, eu pensava assim, sozinha, né? Minha filha, seja bem-vinda ao nosso mundo. Né? E escutando tudo isso aqui, fico em êxtase mesmo, em êxtase. Não tem como não ficar. Mas eu não queria ser louco no mundo de normal desse jeito. Eu prefiro ser taxado de louco. Eu prefiro. Gente. Como já fui várias vezes. Fala, Isaac. Olha, eu vou muito mais além, tá? Vai, Isaac, vai, Isaac. Quem não garante, quem não garante que o que a gente pensa hoje, o que a gente cria hoje, o que a gente imagina hoje, já não está gerando um outro mundo paralelo? Sim. A princípio a gente que Einstein, ele tinha... dentro, né? Na verdade, não é que a gente cria mundos paralelos, a gente acessa, né? Os mundos paralelos sim. já existem. Mas é que Einstein, ele tinha essa ideia de que cada coisa que você imaginava, que você desenvolvia com a sua criatividade, gerava um novo mundo, digamos assim, uma nova realidade. E na realidade é o que a gente vai fazer, né? Mas uma nova realidade até aqui. Até aqui gera uma nova realidade. Sim, porque imagina, por exemplo, o desenvolvimento de um livro. Sim. Querendo ou não, é uma realidade. O Einstein também ele falava que uma mente, quando ela se expande, ela nunca volta pro tamanho que ela era antes. E a partir do momento que você expande a sua mente, você cria um novo mundo. Para você, é um novo mundo. Sim. Vou dar um exemplo. Sim. Quem estava no sistema. Aí conheceu a filosofia, já não é um outro mundo. Você já não vê o mundo com outros olhos. É um outro mundo. E, gente, aqui. Olha só, pegando o gancho da aula de sábado, eu vendo aí a Lília falar, daquilo que ela comentou mais cedo e coisa e tal, e juntando com tudo isso, contribuição da Samantha e tal, olha a dica que foi deixada na aula de sábado. Quando você tiver na posição de Deus, de Criador, né? No contexto de matéria. E aí você vai lá, você cria seu mundo, você cria, as pessoas que vão fazer parte desse mundo e coisa e tal. E daí, puxa vida, não é só questão de você sentir saudade de voltar. É questão de você ver a necessidade de voltar para mostrar para a criatura sua o caminho certo. Isso. Como Jesus fez. Exatamente. E os apóstolos que ele deixou para guiar o seu povo. Sim. E é o nosso papel, né? A gente tem que ter esse conhecimento. Então a gente tem que se posicionar para começar a guiar as outras pessoas que estão perdidas. Exatamente. Ou seja, a gente já tem que começar aqui no micro o que vai acontecer depois no macro, quando a gente estiver na imatéria. Sim. Gente, ó, eu sei que eu vou falar uma coisa aqui, mas não leve a sério não. Mas leve a sério ao mesmo tempo. Gente, eu quero um mundo cheio de bebês. Sim, não, hein? Cheio de bebês. Bebê evoluído, pelo menos, né? Escutou, não? Bebê evoluído. Pode ser? Pode, mais ou menos, sim. Porque se for bebê que só dá trabalho, não rola. Não, esse aí você tá com razão.
Tem que ser igual um desenho que os meus filhos assistiam dos Super Bebês. A gente achava que era só bebezinho, mas eles faziam altas coisas. Olha só, o assunto Gente, ó, que aula hoje, hein? maravilhoso e dá para continuar até que perder de maravilha. vista. Mas vocês estão vendo Eu não consigo nem chorar, porque eu quero chorar, eu quero rir. É o que mesmo? Se decida, Lili. Desculpa, professor, eu tô em êxtase. Olha a dualidade aí, ó. É que nem o Aker falando, era pra você estar chorando, de joelhos, sofrendo, com as mãos levantadas, não conseguindo nem se conter. Era pra você estar se pensando e não conseguindo nem dormir de madrugada. Eu não vou conseguir dormir hoje, não adianta. Gente, Ó, Francisca quer falar. ouvir a Francisca Teófilo, por favor, gente. Fala, Francisca. Só um minuto. Eu quero chorar, mas eu não consigo nem chorar, porque eu tô feliz Gente, demais. eu tô aqui quietinha porque eu tô encantada com o assunto. Eu não sei muito a respeito. Ninguém sabe. É, verdade. A maioria, né? Bom, então eu tô aqui só escutando, aprendendo, viu? Tô quietinha aqui, mas muito bom. Vou procurar, professor Rafael, mande alguma coisa para mim estudar a respeito. Sempre procuro você, porque você manda exatamente o que é necessário, viu? Pois sim. Eu mandei hoje para os grupos, eu mandei o antigo grau 75, né? Que é o Revelação dos Novos Deuses. O Aker já falava isso desde 2000 e alguma coisa. Eu vi, mas eu comecei a assistir e não terminei, viu? Pronto, é só terminar. Porque apareceu uns problemas, aí eu tive que sair. Mas eu vou dar continuidade, se você tiver alguma coisa a respeito do espiritismo, sabe? Do início, né? Que é pra mim ver se... Eu vou compartilhar essa aula com todo mundo que eu conheço. Muito bom, eu vou assistir novamente. Muito bom, maravilha, viu? Eu aqui encantada, só rindo à toa aqui. Obrigada, viu? Gente, ó, e ainda tem pano pra manga. Vocês estão vendo o slide? E Paulinha, gente? E Paulinha? Cadê Paulinha? Pois é, eu ia perguntar também. Paulinha tá na área? Isaac, cadê Paulinha? Isaac, sua mãe tá Tá passando mal. Bebe uma água aí, Lilian. Aproveita, todo mundo aí bebe um pouquinho de água, né? Você sabe. A gente indireta precisa. mesmo, hein? Eu vou obedecer a mãe Ju, porque, meu Deus do céu. 9 horas já, viu? Passou rápido, né? 9 horas. Ô, gente. Mas não É gosta. verdade, eu não tô como as querendo pessoas olhar. fazem, não. É sério. Fala aí, fala aí. O ex não consegue nem ser. Nunca o ex vai ter depressão. Não, Olha as conversas. não. Aliás, a gente precisa se aproximar dos objetivos, viu, Sheila? Esta depressão é tenso. Viu, Sheila? A gente precisa se aproximar dos depressivos. Acabar com a depressão deles. Gente, eu tenho. Olha. Gente, eu tenho um revelário aqui. Eu tenho um revelário para fazer. Na Errade Plena, o criador ele se revela os segredos. Entendeu? Verdade. Isso é um segredo. Então precisamos estar buscando, lutando por essa Errade Plena, né? O criador ele vai se revelando na proporção do que as pessoas buscam, né? Exatamente. Então, quem busca lá, Mateus capítulo 7, vai encontrar. Ele vai acrescentar cada vez mais aquele que busca. Quem não busca, é verdade. vai comer pão com leite. Não evolui, né? E ovo. Fica parado no tempo. Bem-vindo, Helber. Pessoal, ninguém estão me ouvindo aí? Claro. Sim. Agora sim. Posso falar de novo? Posso falar de novo? Fala, Rosângela. Fale. Não, Posso falar? é porque assim, eu estava com problema aqui no celular e toda hora tá entrando um anúncio aqui e eu tinha que sair, cada vez que eu clicava em cima do anúncio, saía, eu não peguei assim a conversa toda, eu pensei que era só o Não, Rosângela, tá E depois...
Tenta não, que tá gravando. Manda pra mim então aí o assunto. Eu não sou jiboia não, mas tô boiando aqui. De verdade, Rosângela, se a gente for te atualizar agora, vai dar um trabalho. Vai. Agora não. Vai ficar no gravado, Rosângela, vai ficar no gravado. Sim, fala, Gabi. Fala, Gabi. Uma pergunta que eu fiz, a professora, acho que ela tá aí no começo, que eu conheci a família X, né? Eu tenho dentro de mim, do meu coração, não sei porquê, isso desde pequena também, que todo mundo, todos os seres humanos que passaram por essa terra, irão se salvar, no fim das contas, entende? Não sei se eu tenho esse raciocínio certo, mas assim, imagina assim, ó, a gente evoluindo, claro, quem busca evoluir mais, né, enfim, só que o fato de você poder, talvez, no futuro, criar mais mundos, né, para poder trazer esse pessoal que realmente tá lá embaixo, entendeu? É aquilo que o professor Acker fala da gente voltar. Eu acho que a reencarnação entraria nisso, né? Da gente voltar nesse sentido de poder realmente trazer todos que Deus criou, entende? Porque eu não consigo pensar nessa possibilidade da inexistência, entendeu? No sentido assim da pessoa realmente não ter, não existir mais, entende? Da pessoa, eu acho que todo mundo está em evolução. É como se fosse uma frequência, não sei. Eu não sei se eu estou errada, mas eu tenho isso dentro de mim e não consigo esquecer disso. Na verdade, a inexistência tem que ser entendida como o apagar da individualidade, né? O apagar da individualidade. Inexistência é impossível. Inexistência é impossível, porque se a gente entende que nós todos somos manifestações do Criador, se todos somos centelhas do Criador, uma centelha ela não pode deixar de existir. Quando entra no buraco negro, o buraco negro absorve a luz, mas o buraco negro faz parte de Deus. Então essa energia vai voltar para Deus. Vai voltar para Deus. Ponto. Mas não vai voltar mais com a mesma consciência. Os vencedores vão permanecer com a sua consciência individual, mas agora fazendo parte do todo e tendo consciência do todo. Já os perdedores vão fazer parte do todo, mas sem ter aquela ciência, sem ter aquela consciência de que eles estão fazendo parte do todo. Eles simplesmente vão ser reinseridos de um jeito ou de outro. Então, sobre essa questão aí do desejo que todo mundo seja salvo, né? Que é um desejo, né? Que aquele que entende isso tudo, deseja, que tem esse desejo, né? Eu me lembro quando eu estudei isso há uns 2, 3 anos atrás, aí eu estava assistindo um vídeo do Caio Fábio, sobre o assunto. E o Caio Fábio falou exatamente isso que eu acabei de falar. Ele falou assim, rapaz, desejar que todo mundo seja salvo é um desejo nobre. Mas uma vez que você compreende o Novo Testamento, uma vez que você compreende a Boa Nova de Jesus, não dá. Só que, quando a gente coloca a reencarnação como uma volta à carne, né? Como uma volta à carne, meu professor de Cabala, ele crê nisso, né? Ele mesmo disse, então todo mundo vai ser salvo de um jeito ou de outro, né? Mas quando a gente entende que o universo é um holograma e que nós somos hologramas e que o mundo material ele não existe e que na verdade não existe reencarnação, mas sim rehologramação, né? O conceito é rehologramação e não reencarnação. Então, vai ter alguns que apesar de mudar de holograma, a premiação deles é saber que eles estão mudando de holograma, enquanto que outros vão ter que ser punidos com a prisão perpétua. E essa prisão perpétua a energia deles vai ser utilizada com outro corpo, com outro holograma, com outra projeção, mas eles não vão saber quem eles são. Diferente de nós. Nós vamos saber quem nós somos.
A gente não vai ter que passar pelo crivo novamente. Esses vão ter que passar pelo crivo novamente, né? Só que sem saber que eles são, diferente do conceito kardecista, né? Do conceito hindu, onde diz que esse conhecimento permanece no perispírito, né? Fale. Fala aí, Sheila. Do que ela perguntou, já pensou se essas pessoas que voltam para Deus, quando a gente vence os 7 milênios e cria os mundos, a gente pode eles vão estar no outro planeta que é o seu, por exemplo, Lília, para evoluir, tentar evoluir essas pessoas que foram para a inexistência e podem ir para um novo crivo? Já pensou nisso? Não sei se eu estou viajando, mas enfim, é só uma viagem. Só para no espiritismo, agora eu vou dar uma visão espírita, tá, do negócio, porque a Sheila falou e abriu a porta. No espiritismo, o que a gente acredita, e eu particularmente me enquadro nisso, é justamente isso. Os que não seguirem aqui vão para outros planetas primitivos para começar a evolução de novo. Isso. É isso que acontece. Tanto que nós aqui da Terra, no começo das civilizações, a civilização de Atlântida, que era uma civilização mais evoluída, os egípcios, eles eram exilados de Capela. Isso. Que era um planeta que passou pelo mesmo coisa que a gente está passando agora. E os espíritos que não acompanharam voltaram para cá. Vieram para um planeta primitivo na época que nossa era primitivo. É justamente isso que é legal estudar sobre isso. Né? Entendi. Gente, isso é legal. Gente, legal. Davi, no contexto velho testamentário, experimentou a graça. Nós, no contexto da graça, estamos experimentando a imatéria. Ei, Samanta, é interessante também estudar essa questão dos exilados de Capela, que também existem vertentes que colocam que muitos dos terráqueos também são exilados de Órion, que aconteceu também uma guerra em Órion, e muita gente acabou sendo derrubada para cá. Porque segundo a mitologia kardecista, e segundo outras vertentes espíritas não kardecistas, nós seres humanos terrestres, nós somos exilados de outras civilizações. No caso do planeta Capela e uma parte de Órion, de um planeta que fica na constelação de Órion. E nós somos derrubados para cá porque houve uma decadência lá e viemos para cá. Houve os lemurianos aqui na Terra, os lemurianos evoluíram, se tornaram os Atlantes, e muitos dos Atlantes aqui eram capelianos / orianos. Egípcios também. Foi a aula do professor Hidalgo, lembra da aula do professor Hidalgo, gente? Isso, História da Humanidade. Aquela do pêndulo? É.